Olá, de acordo com a Organização Mundial do AVC, uma em cada 4 pessoas com mais de 35 anos vai sofrer um acidente vascular cerebral em algum momento da vida. O projeto de lei 1115 de 2023 do deputado Edmir Chedid ressalta a importância da prevenção ao AVC e também do apoio aos pacientes em todo o estado. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui nos nossos estúdios o médico intervencionista, especialista em neuroradiologia, membro da Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular, o Dr. Tiago Abud, e também a doutora neurologista e professora de neurologia da Universidade Federal de São Paulo, Eva Carolina Rocha. Sejam bem-vindos aqui à Rede Alesp. Bom, para começar, doutor, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do AVC. Os números são muito altos, né? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Realmente, o AVC ele é bastante frequente na população em geral. É uma das principais causas de morte e uma das principais causas de incapacidade na população. E a estatística é essa mesmo, uma em cada 4 pessoas provavelmente vai sofrer pelo menos um episódio de AVC durante a vida. Doutora, em relação às pesquisas até que são feitas atualmente, a gente passou por uma época aí de Covid e depois disso muitos casos apareceram e se ligavam uma coisa a outra, né? A Covid, que é uma inflamação em todo o organismo, e essa questão do AVC. Tem ligação? Foi comprovado ou não? Oi, Priscila. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é o AVC, né? Então, realmente, a gente, nesse período do Covid, a gente teve vários artigos, né, mostrando pacientes com Covid que desenvolveram quadro de AVC. Tem muito estudo ainda assim, em andamento, né? Mas o que a gente pode dizer é que alguns dos pacientes com Covid podem ter algum grau de aumento da coagulação, alteração da coagulação sanguínea que pode acabar gerando um acidente vascular cerebral também. E, doutor, isso acontecia só na época ali da Covid mesmo? Ou a gente percebe que agora também os casos vêm aumentando? E pode ser aí um pós-Covid? Durante a pandemia, o auge da pandemia, a gente teve um aumento de casos, foi visível no atendimento nos hospitais. Provavelmente relacionado a esse problema na coagulação sanguínea. E a gente vê um aumento de casos de AVC, mesmo agora com o fim desse momento mais dramático da pandemia. Talvez pode estar relacionado a uma piora na qualidade de vida, talvez pelo aumento do sedentarismo, uso do cigarro, mesmo o cigarro eletrônico. São coisas que podem influenciar aí no aumento do AVC. A questão da coagulação do sangue tem também a ver com a trombose, né? Explica um pouquinho para a gente, doutora, a trombose, o que é e se ela pode e tem a ver com AVC também. Perfeito. Então, a gente tem tipos diferentes de AVC, né? São 2 principais tipos de AVC. O AVC isquêmico, que acontece em 80% a 85% dos casos, em que ocorre um bloqueio no fluxo de sangue para o cérebro. E esse bloqueio geralmente é um coágulo ou uma placa de gordura, e aí tem uma região do cérebro que não vai receber o sangue, não vai receber todos os nutrientes necessários e acontece a morte neuronal, a perda de neurônios. E o outro tipo de AVC é o AVC hemorrágico, que é quando tem uma ruptura da parede de um vaso cerebral e ocorre um sangramento, um extravasamento de sangue para dentro do cérebro, né, que é o hematoma. Então, como o Covid pode estar também relacionado a alterações, aumentar um pouco o risco de trombose, isso pode se relacionar também como uma causa de AVC. No caso do anticoncepcional também, né? Sim, sim. O anticoncepcional combinado, que contém estrogênio, pode também aumentar um pouco o risco de trombose e, inclusive, causar trombose venosa cerebral, né? Que também é uma causa de AVC. Também pode ser uma causa de AVC. Doutor, no caso, né, o senhor até comentou, né, a doutora falou agora, quer dizer, que tem ali a morte de alguns neurônios.
se falou por muito tempo que um neurônio, quando ele morre, acabou. Mas também tem uma outra linha que fala que há possibilidade de regeneração desses neurônios. O que é verdade e o que é mito? Olha, Priscila, na verdade, quando ocorre a interrupção no fornecimento de sangue para o tecido cerebral, começa a faltar nutrientes para o tecido permanecer vivo, né? Durante esse período que fica sem sangue, começam a ter células que vão morrer. Mas tem muitas células, né? Nesse pedaço de cérebro que não está recebendo sangue, tem células que morreram, tem células que estão vivas, né? Então, o que precisa ser feito é restabelecer o fluxo para essa região, para que as células que estão sofrendo se recuperem, tá? E o paciente possa ter um melhor prognóstico. Então, tão importante quanto a gente prevenir o AVC é saber identificar quando a gente está tendo um AVC. Tá? Então, isso é de extrema importância para que a gente possa salvar esses pacientes, né? Pelo menos uma parte deles. Então, quando a gente tiver algum sintoma de alarde, a gente precisa correr para o hospital. Tá? Então, igual quando a gente tem dor no peito, sabe que está tendo problema cardíaco, a gente corre para o hospital, a gente precisa estar ciente que existem sintomas de alarde, que pode estar acontecendo algum problema no cérebro. Tá? E como o cérebro ele tem várias regiões, cada região é relacionada a um tipo de ação, às vezes não é tão simples como a dor no peito. Tá? Então, além da dor de cabeça, que pode ser um alerta de AVC, principalmente AVC isquêmico, hemorrágico, que é o sangramento, a gente precisa estar atento a sintomas como perda de sensibilidade, alteração de sensibilidade, alteração de força, desvio da boca, alteração na fala, alteração na visão. Tá? Isso tudo pode ser um sinal que você está tendo algum problema e você tem que correr para o hospital. Porque chegando no hospital em tempo hábil, a gente pode administrar uma medicação para dissolver esse coágulo ou pode fazer até um tratamento endovascular para a retirada do trombo que está causando essa falta de sangue. O senhor falou dos sintomas, né? Eles sempre são associados com a dor de cabeça ou não? Por exemplo, a perca da sensibilidade. Não. Às vezes não tem sintoma de dor de cabeça. Às vezes a gente tem um sintoma específico, mesmo sem dor de cabeça. Acho que a doutora Eva também pode explicar um pouquinho disso, né? Sim. Com certeza, né? Então, o cérebro ele vai ser responsável por todos os movimentos que a gente faz, pela sensibilidade de todo o corpo, pela coordenação motora, pela linguagem, né? Então, dependendo do local que está faltando sangue ou que teve o sangramento, a gente vai ter um sintoma específico. E aí, uma das formas que a gente faz para alertar a população, a gente usa o termo SAMU, que é sorria, abraço, música urgente. Então, se você identificou que uma pessoa pode estar tendo um AVC, você pede para ela sorrir. E aí, o que vai acontecer? A pessoa com AVC, ela pode ter a boca torta, pode não conseguir sorrir dos dois lados. Abraço, você pede para ela levantar os braços, e aí você vai ver que um braço pode estar mais fraco que o outro. Música seria para pedir para ele cantar uma música ou para falar, e a gente vai ver que às vezes a fala está enrolada, está com dificuldade de linguagem. E urgente, que precisa chamar o SAMU e procurar o atendimento mais rápido possível, porque tempo é neurônio. Quanto mais tempo o paciente demora para chegar no hospital, mais neurônio ele perde. A característica dessa dor de cabeça, ela é diferenciada? Ou qualquer tipo de dor de cabeça, daí associado ali, de repente a pessoa já é hipertensa, já é um motivo para correr? Dor de cabeça é um sintoma muito comum, né? Então, acho que quase todo mundo tem dor de cabeça, ou pelo menos teve um episódio de dor de cabeça durante a vida. Sim. Mas a dor de cabeça de alarde, pro AVC, hemorrágico principalmente, é uma dor de cabeça abrupta e muito forte, tá? É algo que vai te deixar preocupado e vai fazer você correr para o hospital. Não tem aquela identificação, tipo, dói aqui, porque a gente meio que já começa a pensar, tá? Dor de cabeça, dói aonde? Dói na frente? Pode ser sinusite. Dói do lado? Pode ser enxaqueca. Não tem, é uma dor de cabeça que vem com tudo. O mais importante, né, o tipo de AVC que causa mais dor de cabeça é quando tem aquele sangramento, né, a hemorragia.
Então, o que acontece nesses pacientes é uma dor de cabeça súbita muito intensa, como se fosse uma paulada na cabeça. E aí, se você tem uma dor de cabeça dessa, precisa ir correndo para o hospital para a gente identificar se realmente é um AVC ou se existe outra causa para essa dor de cabeça, né? Existe uma outra dor de cabeça que também está relacionada com o AVC, que é a dor de cabeça da dissecção, né? Que pode causar um AVC isquêmico. Essa daí ela vai doer na região que estiver ocorrendo a dissecção. A dissecção é o descolamento da parede do vaso sanguíneo que leva sangue pro pescoço e pro cérebro. Tá? Então é uma causa mais frequente de AVC em jovens, né? Então quando a gente é mais velho, a gente tem mais AVC decorrente a doenças ateroscleróticas e ao coração. Quando a gente é jovem, tem doenças relacionadas ao coração e a dissecção, que é o descolamento da parede do vaso. E isso também causa dor. Pode dar uma nucalgia, uma dor na nuca, uma dor no pescoço, dependendo da região onde estiver tendo esse descolamento aí da parede. E geralmente essa dor vai ser acompanhada de algum sintoma neurológico também, né? Uma fraqueza, uma alteração de sensibilidade, de coordenação motora, de fala, entre outros. E falando de AVC em jovem, é importante a gente ressaltar que os AVCs em jovens também têm aumentado, né? A gente tem aumentado a frequência de AVC em jovem também por fatores de risco cardiovascular. Então, cada vez mais a gente tem pessoas mais jovens com obesidade, com pressão alta, com diabetes, e todos esses são fatores de risco para o AVC, né? Até a gente vai entrar um pouquinho mais detalhado, né, sobre os fatores de risco, mas até assim, só para tirar uma dúvida antes, em relação à pressão alta. Então, por exemplo, a pessoa está com dor de cabeça se ela está com, né, essa alteração, ela também estará com a pressão mais alta ou não? Pode ser que ela esteja ali no começo de um AVC, mas a pressão dela está normal. Existe essa possibilidade? É uma ótima pergunta, né? Porque a dor e a pressão muitas vezes, e a pressão alta muitas vezes vêm juntas, né? Então, a pressão alta, muito alta, pode causar um AVC e pode causar dor de cabeça também, quando ela está muito alta. E a própria dor pode elevar a pressão. Então, quando a gente está com dor, a nossa pressão automaticamente vai estar um pouco mais alta. Então, são coisas que estão relacionadas. Para socorrer alguém que está, então, que teve o início ali de um AVC, o que fazer? Eu acredito que o primeiro passo seja ligar para um atendimento, mas dá tempo de esperar um atendimento ou é melhor colocar num carro, levar para o hospital mais próximo ou tem alguma coisa para fazer ali na hora? Depende da situação, né? Então, tem situações muito críticas que a gente vai precisar de um atendimento de uma ambulância, do SAMU, né? Para poder levar o paciente com segurança para o hospital. Agora, se tiver em condições de colocar no carro e ir direto para o hospital, pode ser feito isso também. O importante é chegar rápido no hospital. E daí tem alguma coisa para fazer na hora? Não, é só no hospital mesmo, não tem nada para fazer na hora. Então, essa questão do tempo, a gente diz que tempo é cérebro, né? Então, a cada minuto, 1,9 milhão de neurônios morrem quando o paciente tem um AVC, né? Então, se você identificou os sintomas, é importante chegar rápido no hospital e o ideal é que seja um hospital que seja adequado para o tratamento agudo de AVC. Então, às vezes, se você vai num serviço que não consegue tratar adequadamente AVC, a gente pode perder tempo. Por isso que é importante ligar para o SAMU, né, e tentar esse atendimento o mais rápido possível. E quando se liga para o SAMU, as informações que a pessoa passa são muito importantes, né? Principalmente para que eles deem agilidade até nos atendimentos, né? O que falar? Vamos ensinar então quem está em casa, porque a gente não quer que ninguém passe por isso, mas quando as situações acontecem, se você está preparado, é uma resposta rápida para dar certo, né? O que falar ao telefone para o SAMU? Então, é importante você avisar como que você encontrou a pessoa, que horas que você encontrou a pessoa, né? Ou quando que ocorreu quando que ocorreram os sintomas e quais são os sintomas que a pessoa está tendo.
Então, se ele começou a ter uma fraqueza de um lado do corpo, tal horas, isso tudo é importante avisar, né? Que isso vai ajudar também o SAMU a priorizar o atendimento, né? Falar se a pessoa tem pressão alta, né? Se tem diabetes, se tem dor no peito. Então, se tiver qualquer outro sintoma é importante. Ou se tem alteração que a gente chama de consciência, se está mais sonolento, se está com dificuldade de respirar, também são sintomas importantes da gente falar no caso de uma ligação, né? No período de calor, é mais comum que as pessoas tenham AVC ou não tem nada a ver um fator externo? A gente tem um aumento na incidência nas mudanças de temperatura, assim. Indo para o frio ou indo para o calor. Quando tem essa mudança de temperatura, existe aí uma frequência um pouco maior realmente do AVC. E quando a gente está com um período de muito calor, a gente precisa tomar cuidado para não ficar desidratado, cuidar porque aí também pode ser uma causa até de problemas neurológicos. No calor, costuma aumentar a pressão ou não? Costuma até abaixar? O mais comum e o que a gente tem que tomar muito cuidado é a questão de desidratação, né? Como o Thiago falou. Então, no calor acontece mais desidratação, no frio pode acontecer também picos de pressão arterial, né? Então, essas variações acabam que são importantes e às vezes nesses momentos a gente vê pico também na incidência de AVC. O que tem a ver a desidratação com, então, o AVC? Porque o que a gente entende do AVC é que está obstruindo a passagem do sangue em algum lugar, ou no cérebro, enfim. Mas aí, e a falta de água, a falta de líquido? A desidratação é um dos fatores que pode levar à formação de trombo, né, de trombose. Então, isso é importante nesse sentido, né? Por isso que se fala, então, para todo mundo tomar muita água e nesse período de calor, né, doutor? Andar com a garrafinha d'água, não esquecer, né? Tomar muita água nesse período. Vamos falar um pouquinho, agora a gente volta àquele assunto dos jovens agora tendo AVC, né? Cada vez, então, mais cedo. Porque antes se falava que era uma doença, de gente velha, isso há muito tempo, né? Agora parece que cada vez mais cedo as pessoas têm. Por que isso está acontecendo? Acho que tem duas coisas aí. Sempre teve AVCs em jovens, né? Então isso não é uma coisa de agora. Agora começou a ter AVCs em jovens. Já existiu, sempre existiu. Existe um outro ponto que hoje em dia a gente diagnostica mais as doenças, né? A partir do momento que a medicina vai evoluindo, nosso atendimento vai melhorando, a gente consegue identificar melhor doenças que eventualmente no passado a gente não diagnosticava. E existe também um aumento da frequência do AVC nos jovens realmente, que nem a doutora Eva já falou, provavelmente está relacionado a uma piora na qualidade de vida, né? O sedentarismo, a obesidade, né? A má alimentação e o uso do cigarro, e principalmente o cigarro eletrônico, que hoje em dia é bem comum aí com a população jovem. Doutora, até fala do cigarro eletrônico, né? Porque há até já pesquisas que ele é muito pior, né? Os malefícios dele são muito maiores do que o outro cigarro, né? O comum. Com certeza. Então a gente tem que entender que cigarro, tanto eletrônico quanto cigarro comum, eles aumentam o risco de AVC. Então não é achar que porque está usando algo eletrônico, porque tem algum tipo de filtro, que isso vai reduzir os riscos causados pelo fumo. Pelo contrário, né? A gente está vendo diferentes doenças, né, e quadros clínicos decorrentes do uso do cigarro eletrônico também. E até no caso, tem também o fumante passivo, né? Então, ou crianças, idosos que estão no mesmo ambiente de alguém que fuma. No caso do eletrônico, às vezes a gente está andando na rua e sente um cheirinho diferente, mas nem vê fumaça, por exemplo, porque praticamente não tem. Só que você está inalando aquilo também. Pode fazer mal para gente que não fuma esse tipo de produto? Difícil de mensurar isso daí, né? O cigarro eletrônico é algo mais recente, né? O cigarro convencional a gente tem décadas aí de estudos, né? O cigarro eletrônico não tanto. O que tem é a nossa experiência que a gente vê na nossa prática clínica. A gente vê muita queixa respiratória, pneumonias relacionadas ao
ao cigarro eletrônico e um aumento aí da incidência de AVC na população mais jovem. Doutor, no caso de um AVC numa pessoa mais velha e numa pessoa mais jovem, tem diferença ali, tanto no que acontece dentro do cérebro quanto as consequências? A sintomatologia é a mesma, né? O AVC ele vai causar o mesmo sintoma independente da idade, tá? E isso vai estar relacionado, que nem a doutora Eva já falou, à região que está sendo acometida, tanto pelo AVC isquêmico quanto pelo AVC hemorrágico. Tá? Então vai depender muito mais de onde está ocorrendo o problema do que realmente a idade do paciente. As consequências acabam sendo as mesmas também? As consequências são bem parecidas, né? É óbvio que quando a gente tem mais idade, a gente tem mais comorbidades, tem outras doenças, outros problemas de saúde, e isso provavelmente vai ser um pouco mais difícil a recuperação, né? E quando a gente é mais jovem, a gente tem mais força, nossa recuperação é potencialmente mais rápida. Doutora, a prevenção é óbvio que é o melhor remédio, a gente vai falar um pouquinho disso também, né, no segundo bloco, de como prevenir, como ter uma vida saudável realmente para evitar esse tipo de situação. Mas uma pessoa que é então cometida pelo AVC, o que a vida dela, o que acontece com a vida dela depois? O que ela não pode fazer, ou de repente ela pode fazer tudo quando se recupera, mas qual o impacto disso? Qual o preço que se paga? Geralmente é um preço alto, né? Mas vai depender muito do grau do AVC, da região que foi acometida, do tamanho do AVC, né? Então tem pessoas que podem ter tido um AVC e não terem sintomas nenhum, né? Então, e tem pessoas que têm um AVC e até chegam a falecer por conta do AVC e ficam acamadas, né? Não conseguem movimentar boa parte do corpo. Então, realmente vai variar muito, assim, o sintoma e a recuperação da pessoa de acordo com o tipo de AVC, com o tamanho do AVC, né? Mas o que a gente sabe também é que o fato da pessoa ter tido o AVC também já aumenta o grau, pode aumentar a chance da pessoa evoluir com a depressão, né? Com o quadro... É algo traumático, né? Você ter sofrido um AVC. Então, além dos fatores psicológicos, né, a gente tem um fator físico importante dependendo do grau do AVC. Isso pode atrapalhar também, doutora, a questão, por exemplo, de mobilidade, de memória, atrapalhar até no dia a dia, até coisas comuns? O AVC ele pode dar diversos graus de incapacidade, tá? Então a pessoa pode ficar uma pessoa completamente dependente ou uma pessoa independente, dependendo da recuperação que ela vai ter. Tá? Então isso vai depender muito da região do cérebro acometida e dos sintomas. Tá? Então, eventualmente um sintoma de fala, a pessoa fica com dificuldade de compreender as coisas ou de falar. Às vezes tem sintomas de visão, a pessoa perde a visão, equilíbrio, força muscular, vai depender muito da região do cérebro em que foi acometida e o tanto que a pessoa vai conseguir recuperar. O objetivo nosso é sempre deixar a pessoa o máximo independente possível, né? Que aí a gente fala que é o sucesso aí de atendimento, é quando essa pessoa volta para a atividade dela e independente. Né? Aí no primeiro momento, primeiro atendimento, a medicação, até para que essas obstruções sejam desfeitas ali do organismo. Mas depois disso, é uma medicação para o resto da vida ou precisa fazer algum tratamento? A gente tem, então, dependendo do tipo de AVC, a gente tem tratamentos diferentes. O mais comum, que é o isquêmico, né? Por isso que o paciente tem que chegar o quanto antes, a gente pode fazer um remédio que a gente chama de trombolítico, que ele vai dissolver o coágulo que está obstruindo a artéria. E tem também o tratamento mais novo, né, para alguns tipos de AVC, que é a trombectomia, que é o que o Dr. Tiago faz, né, que ele vai tentar realmente, como se fosse um cateterismo que vai tirar o coágulo, né. É semelhante ao cateterismo cardíaco que a gente faz quando está tendo um infarto, vai lá e desobstruir a artéria, a gente faz isso no cérebro também. Então a gente passa uma sonda que vai até a região do cérebro e retira o coágulo que está causando o AVC quando isso está indicado. Tá?
E ao longo dos últimos anos, a gente sabe que a tecnologia, principalmente na área médica, avança assim, né? De ano em ano tem novidade. O que tem mostrado assim de novidade até? O senhor falou de uma técnica aí que pretende até ser, ao mesmo tempo que é invasiva, é menos invasiva do que anteriormente, né? A técnica vem evoluindo a passos largos, tá? Então, faz mais ou menos 10 anos que a gente faz esse tipo de atendimento, de desobstrução dos vasos, e realmente isso tem evoluído com o passar dos anos. Cada vez mais a gente consegue chegar mais longe, né, retirar trombos menores, para que a gente consiga restabelecer uma circulação a melhor possível para o cérebro, para promover aí a recuperação dos pacientes. Tá ótimo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho volta, porque nós temos também alguns mitos e verdades que a gente vai então tirar aqui a dúvida com os nossos entrevistados. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com a LESP em pauta. O assunto aqui, então, é a questão do AVC. Nós temos um projeto de lei aqui na casa que quer tratar sobre esse assunto, inclusive um projeto de lei de autoria do deputado Edmir Chedid, que passou por essa situação teve um AVC, né, está em recuperação, e nós desejamos ao deputado aí uma plena recuperação, que o senhor fique completamente bem, faz muita falta aqui na LESP. E para essa conversa e tirar todas as nossas dúvidas, eu recebo aqui o doutor Tiago Abud, que é neurointervencionista, e também a doutora Eva Carolina Rocha, que é neurologista. Bom, vamos então para os nossos mitos e verdades. Algumas coisas a gente até já respondeu aqui no primeiro bloco, mas nós vamos então tirar as dúvidas de quem mandou para a gente então também esses mitos e verdades. Vamos lá, do primeiro na tela. Todos que tiveram AVC ficam com sequelas a vida toda. Doutor? Como a gente já falou no primeiro bloco, o AVC depende muito da região em que está ocorrendo a interrupção do fluxo ou sangramento no caso do AVC hemorrágico. E sendo realizado o tratamento de forma rápida e sendo eficaz, a gente consegue reverter esses sintomas iniciais. Então é um mito, realmente existem casos em que a gente consegue recuperar a pessoa para a vida normal, pré-AVC. Vamos para o segundo, então. Pílula anticoncepcional aumenta o risco de AVC. Doutora Carolina já falou para a gente, mas fala de novo. Então, realmente pode haver um aumento pequeno do risco de trombose nos pacientes que utilizam anticoncepcional combinado, então que tem o estrogênio e a progesterona, principalmente pelo efeito do estrogênio. Então, pode aumentar principalmente o risco de trombose venosa cerebral, que acaba gerando um AVC também. Ok, vamos para a terceira, então. Pergunta. Doutor Tiago, o AVC trata-se apenas de uma questão genética? Não, existem condições genéticas que podem influenciar no acontecimento de um AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico. Mas a maior parte dos fatores de risco para o AVC são fatores de risco modificáveis. Tá? Então, fatores de risco como o tabagismo, a pressão alta, e o colesterol e o diabetes, tá? Então são fatores de riscos que a gente consegue modificar e não são necessariamente genéticos. Ok, doutora Eva agora. Ingerir álcool aumenta o risco de ter um derrame. O uso excessivo de bebida alcoólica, assim como de tabagismo e de outras drogas, pode realmente aumentar o risco de AVC. Então é importante realmente moderar o consumo de bebida alcoólica e evitar outras drogas, inclusive o cigarro, né, que aumenta muito o risco de AVC. Vamos agora para o doutor Tiago. Mito ou verdade, o tempo de socorro influencia no tratamento? Isso é um ponto muito importante, a gente já falou algumas vezes isso aqui durante a entrevista, tanto eu quanto a doutora Eva. O tempo é fundamental
para que se possa ter um atendimento eficaz e possa realmente salvar neurônios, né? Então, o tempo é neurônio, então cada minuto que vai passando, neurônios vão morrendo e quanto mais rápido esse atendimento for feito, maior a chance que o paciente tenha uma resposta adequada aí ao tratamento. Doutora Eva, agora vamos lá ao nosso 7º mito ou verdade. O AVC ocorre apenas uma vez em uma só pessoa. Não, então quanto mais fatores de risco a pessoa tem, né, maior o risco de ter um AVC. E se a pessoa já teve um AVC, também maior o risco de ter outro, né? Claro que se você teve um AVC e você tomou todas as medidas para prevenir, né, todas as medidas de prevenção de novos AVCs, esse risco vai diminuir. Então, por isso que é sempre importante, quando você tem um AVC, você identificar qual foi a causa do AVC para evitar que isso ocorra novamente. Aí, identificando a causa do AVC, a gente vai ter a medicação adequada para ser utilizada, para tentar evitar que se tenha um AVC aí no futuro. Tá? Então, é muito importante isso, a gente identificar a causa, a relação causa-efeito aí para poder estar fazendo melhor aí pelos pacientes. Vamos lá agora para o próximo mito ou verdade, o 8º que nós temos. A trombofilia tem relação com o AVC? Sim, tem relação com o AVC. A trombofilia, ela aumenta aí a possibilidade de coagulação e realmente está relacionado aí com a possibilidade de ter um AVC. Vamos ao próximo. Aí esse já foi, vamos ao 9º. Medicações para controlar o colesterol diminuem o risco de derrame cerebral, mesmo para quem tem o colesterol normal. É mito ou verdade? É mito, né? Então, realmente, o que a gente tem evidência hoje em dia é na prevenção secundária. Então, quem teve o AVC, que tem colesterol alto, a gente precisa tratar, reduzir o colesterol. Inclusive, a gente tem uma meta de colesterol ideal para quem já teve AVC, né? Que é o colesterol ruim, o LDL abaixo de 70. Então, isso é muito importante para evitar AVC. Agora, o colesterol normal, a gente não faz nada. Só continuar para que ele fique normal por muito tempo, né? Para que ele não se altere, só cuidar mesmo. Sempre tomar medicações por indicação do seu médico. Tá? Então, isso nunca, é muito importante. É porque um amigo do amigo tomou, não. Não vou tomar o mesmo remédio que o outro. Uhum. A gente precisa ter um atendimento médico para que possa selecionar o que a gente deve tomar como medicação para estar prevenindo essas doenças tão importantes. Até esse próximo mito ou verdade tem a ver um pouco com colesterol também, né? Essa questão da alimentação. Vamos ver, pode colocar. O 10º, comer peixe ajuda a prevenir o derrame cerebral. A gente tem o ômega 3, né, que está muito presente nos peixes, principalmente os peixes do mar, né, de água salgada. Ele realmente tem um fator aí de melhora aí no colesterol bom. Tá? Então, realmente é um pouco de verdade, sim. Vamos agora ao nosso último, então, mito ou verdade para a doutora Eva. Vamos lá. Uma dose de álcool por dia reduz o risco de derrame cerebral. Não, então a gente não tem, ainda a gente pode dizer que é uma dose um pouco mais segura, né? Então geralmente o que aumenta o risco são doses maiores de álcool, mas a gente não pode dizer que se você se você tiver um consumo moderado ou até 1 a 2 doses por dia, que isso vai reduzir o risco, e isso de forma alguma. E o que se fala do vinho? Que sempre fala, é bom tomar uma taça de vinho. Então, a gente tem alguns estudos populacionais, né, que mostravam que o consumo moderado de álcool, né, por exemplo, de vinho, poderia reduzir doenças cardiovasculares, mas a gente não tem uma relação de causa e efeito, né? Então, são pessoas, às vezes, que têm um consumo mais baixo, podem ter uma taxa menor, mas a gente ainda não tem evidência suficiente para recomendar algo do tipo, né? E acho que recentemente o que tem mostrado é que realmente não é recomendado. O mais importante é a qualidade de vida, né? Então, o estresse ele está relacionado ao aumento da incidência de AVC.
Então você ter uma qualidade de vida melhor, né? Uma vida mais saudável, com atividade física regular, né? Isso é mais importante aí para estar influenciando na menor chance de você ter um AVC. E até na questão da bebida, pode ser um ciclo aí que pode dar errado, porque a pessoa está ansiosa, estressada, aí toma um álcool para dar aquela relaxada, mas só está escondendo também, pode esconder que não vai tirar a causa, né? Exatamente, né? E isso pode ser o início de um consumo mais abusivo, mais intenso de álcool, né? Então, realmente, assim, da parte médica, a gente não recomenda a ingestão de bebida alcoólica para prevenir nenhuma doença. Como tratamento, né? Doutor, me fala um pouquinho, o que é ter, o senhor falou várias vezes aqui, ter qualidade de vida. O que é ter qualidade de vida no momento que nós estamos aí? Pós-pandemia, que um monte de gente tentando ainda tirar o atraso das empresas que ficaram fechadas naquele tempo, se reinventando, ansiosos, uma mudança climática que a gente não entende, e aí? Evitar sedentarismo, né? Então se você trabalha sentado o dia inteiro, tenta lembrar para levantar, andar, dar uma caminhada, subir 1, 2, 3 lances de escada. Se você trabalha no segundo, terceiro andar, vai de escada ou desce de escada. Isso ajuda a gente a estar se movimentando um pouco mais. Tá? Tentar ficar de olho na alimentação, sei que é muito difícil, a gente corre muito, às vezes não tem tempo para almoçar direito. Tentar comer melhor, né? Isso aí influencia aí na qualidade de vida. Evitar o tabagismo, o uso excessivo de álcool, isso também influencia na qualidade de vida. Cuidar do sono, né? Cuidar do sono é de extrema importância. A gente tem muita tela hoje em dia, então a gente vai dormir, fica com o celular lá no Instagram, no Facebook. Isso aí piora muito a qualidade do sono, né? Então, tentar evitar, né, a tela de noite, né, próximo da hora de dormir, isso eventualmente aí influencia num sono melhor. Era até isso que eu ia perguntar para a doutora em relação ao sono, né? Porque todo mundo fala aí nessa questão, alimentação, consumo de água e a questão do sono, que muita gente esquece. O que é o ideal? Existe hora certa para dormir, hora certa para acordar? Se falava muito das 8 horas de sono. O que é o ideal? Então, cada pessoa tem uma quantidade de sono necessária, né? A gente tem uma média de 8 horas, mas tem gente que dorme 7 horas e que fica bem, acorda bem, sem sono. Tem gente que precisa de 9 horas para acordar bem, descansado, então vai variar. Que a gente chama de dormidor curto ou dormidor mais longo, né? E aí a pessoa tem que identificar qual é o mínimo de horas de sono para ela se sentir bem, para acordar disposta. E não existe isso de dormir cedo ou dormir tarde, ou acordar cedo ou acordar tarde, né? O importante é a gente ter uma hora mais ou menos certa para dormir e para acordar. Porque a gente tem um ciclo sono-vigília, a gente tem a produção de hormônios. E aí se um dia a gente dorme muito cedo, outro dia a gente dorme muito tarde, isso vai acabar desregulando e vai fazer com que a gente tenha um sono inadequado. Então, o ideal é você ter seus horários regulares de sono e fazer as suas horas mínimas de sono também. Quem acorda muito à noite, durante a noite, pode ser um sinal que tem alguma coisa errada no organismo? Esse sono picado aí não é bom. Não, o sono é muito importante, né, para o sistema nervoso central. Então, para a nossa memória, né, para a nossa disposição. Então, quando a gente dorme pouco, a gente percebe que até o cérebro não funciona tão bem, porque ele precisa desse tempo de descanso, de renovação, de limpeza, que é o sono, né? Então, ficar muito tempo dormindo pouco, isso vai prejudicar bastante a atividade que a gente chama cognitiva, né, cerebral da pessoa. E aí, às vezes, a pessoa chega no consultório porque está com problema de memória, mas na verdade é porque todo o resto não tá bem, né? O sono não tá bom, não tá fazendo atividade física e tudo. Tem gente que consegue, ou tem algumas partes do Brasil que já tem até essa prática do soninho depois do almoço, né? Nem que seja ali 30 minutinhos. Ou tem gente que almoça, consegue um cantinho para dar uma cochilada. Algumas empresas, inclusive, têm esses espaços. Isso é bom no meio da tarde, poder descansar até para o cérebro, faz algum efeito? Deve ser bom. O senhor não sabe o que é isso, né? Isso não te pertence, doutor.
Acho que o importante é você dormir bem à noite, né? E se acontecer de ter um cochilo durante o dia, que não seja muito longo. Porque o cochilo muito longo, maior do que 40 minutos, 1 hora durante o dia, pode influenciar o sono da noite. Então, se for para cochilar durante o dia, que não seja um cochilo muito longo. Doutora, você falou da questão do estresse, que pode sim atrapalhar bastante e até fazer com que aconteça um AVC. A pessoa que ela tem, hoje em dia se fala muito do pensamento acelerado, não para de pensar, tem muitas coisas para fazer e aquela ansiedade, isso pode levar uma pessoa até um AVC? É aquilo que eu falei da tela, né? Então hoje com o celular a gente fica muito ligado, então fica o tempo inteiro respondendo mensagem, inventando problemas, tá? Isso acaba acelerando o nosso pensamento e ficando com 1000 coisas na cabeça. Isso vai atrapalhar o nosso dia a dia, né? Então a gente vai ficar estressado, a gente não vai conseguir dormir direito. Então é um fator desencadeante, sim, na piora da qualidade de vida, tá? Então ficar atento com isso, né? Atento com as crianças também, as crianças cada vez mais são apresentadas à tela mais cedo, né? E isso acaba criando o hábito de a gente ficar sempre ligado, né? Mas na verdade a gente acaba ficando ligado e não está resolvendo tantos problemas assim. A gente está criando coisas para resolver, enquanto a gente que precisava era ter um tempo para a gente estar um pouco mais relaxado. Todo o aparelho precisa ser tirado da tomada em algum momento, né? Senão ele pifa também, né? Ele fica sobrecarregado e também pifa. Doutora, questões emocionais podem fazer com que o organismo reaja a tal ponto de ter um AVC? Sim, então às vezes quando a gente tem uma emoção muito forte, às vezes pode ter um aumento muito abrupto da pressão arterial, né, que é um fator de risco para ter alguns tipos de AVC. E é isso, assim, se a gente vive no estresse, vive com muita ansiedade, isso pode causar também um aumento da pressão, a pessoa fica mais tensa, tem mais pressão alta, né? Tem o nível de estresse, aumenta o cortisol no sangue, então isso gera realmente um aumento de pressão e pode no futuro também aumentar e ser um fator de risco pro AVC. E tudo que a gente faz para evitar o estresse e evitar esses fatores emocionais são bons, tanto para a parte emocional quanto para a parte neurológica, né, que é o que a gente vem falando e que serve para tudo, né, atividade física, sono regular, alimentação boa, então serve para prevenir AVC, para prevenir demência, para prevenir ansiedade, depressão, né, então tudo isso gira em torno de um estilo de vida mais saudável. Agora uma perguntinha para os dois, né, em relação às políticas públicas, porque como, né, vocês já falaram, a prevenção ela é o melhor remédio, é aquilo que realmente vai ajudar as pessoas a evitar passar por todo o processo, que deve ser bem doloroso, não só fisicamente, mas emocionalmente, para a família, não saber o que vai acontecer, porque pode ser que aconteça alguma coisa como não, então é muito delicado, é um tempo muito delicado. E se acontecer as sequelas que isso pode causar? Quando a gente tem, por exemplo, esse projeto de lei que ainda tramita na casa, que é para falar sobre esse assunto, é para criar, né, uma política estadual de prevenção ao AVC. O que vocês acham disso? Também do governo ter essas iniciativas? Porque o programa que nós fizemos hoje, para instruir a população, acho que muita gente vai ter um start e falar, preciso mudar de vida, né? Talvez, eu acredito que esse projeto de lei tenha essa iniciativa, para fazer as pessoas pensarem e falarem sobre o assunto. Doutor. Realmente é muito importante. Acho que são alguns pilares que a gente tem que seguir para estar melhorando aí nossa estatística do AVC. Então, uma das principais é realmente a prevenção. Então, a prevenção e a identificação do AVC. Então, a gente está instruindo a população a mudar esses hábitos de vida que podem estar relacionados aí ao AVC, é de fundamental importância para que a gente tenha estatísticas aí no futuro melhores.
Outro ponto é saber identificar o que é um AVC e quando a gente deve procurar um atendimento hospitalar. Também é de fundamental importância. Ter um atendimento de saúde adequado, onde os profissionais estejam habilitados a saber identificar situações em que a gente vai fazer uma utilização da medicação endovenosa ou tratamento por dentro do vaso, que a gente já explicou aqui, nessas pessoas que estão tendo AVC. E outro ponto muito importante é a reabilitação das pessoas depois que tem um AVC, que também é de muita importância. Então a pessoa teve um AVC, ela ficou com a perna fraca, a gente vai ter uma reabilitação para deixar aquela pessoa mais apta a voltar às atividades de vida diária dela. Com certeza. Então, se a gente for pensar em números, né, se a gente for pensar que uma em cada 4 pessoas vai ter um AVC e que 90% dos AVCs podem ser prevenidos, né, é de extrema importância a gente alertar a população como que a gente vai prevenir, como que a gente vai evitar essas mortes. O AVC é a segunda causa de morte, uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo, e a principal causa de incapacidade, né? Então, toda a população tem que saber que para evitar AVC, sendo que 25% das pessoas pode ter um AVC, né? A gente vai precisar cuidar da pressão, cuidar do açúcar, cuidar do colesterol, fazer atividade física, cuidar da alimentação, não fumar, reduzir o consumo de bebida alcoólica, né? Com isso, a gente consegue reduzir 90% dos AVCs, é muito. E às vezes falta esse entendimento da população, e eu acho que por isso que é importante toda essa política pública para a gente conseguir ter mais pessoas trabalhando e por essa causa, né, que é tão importante, que é o AVC. E além da prevenção, da questão de, se você está vendo que a pessoa está com sintomas de AVC, essa pessoa tem que ir o mais rápido possível para o hospital. Isso é muito importante também. Se a pessoa chega 24 horas depois, não vai ter mais o que a gente fazer para reverter. Então, quanto antes chegar, melhor. Isso também é muito importante, né? E aí, por isso que todos esses projetos fazem diferença. Doutora, lembra o SAMU que a senhora falou? Até para que fique um alerta assim em casa, quando a gente achar que tem alguma coisa estranha, para fazer o teste. Então, a gente usa o mnemônico SAMU. O que isso significa? Sorria, abraço, música, urgente. Sorria. Se você acha que a pessoa pode estar tendo um AVC, pede para a pessoa sorrir. Se a boca estiver torta, é um sinal de que pode ser um AVC. Abraço, pede para abraçar, levantar os braços. Se não conseguir levantar um braço, tiver fraqueza em um dos braços, isso é um sinal de que pode estar tendo um AVC. Música, pede para cantar, falar. Se a fala estiver enrolada, tiver alguma dificuldade de fala, também pode ser um sintoma de AVC. E urgente, que precisa procurar o serviço médico com urgência. Ficou a dica aí. Bom, a gente está chegando já no finalzinho do nosso programa. Eu vou deixar ainda um minutinho para as considerações finais dos nossos entrevistados, mas já os agradeço por tanto conhecimento e trazer para nós, população em geral, né, esses sintomas, como ficar atento, o que precisamos fazer logo no início, percebendo que tem alguma coisa errada e principalmente a prevenção, evitar que tudo isso aconteça. Eu quero agradecer em primeiro lugar o doutor Tiago Abud. Muito obrigada, doutor. Vou agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui na LESP, conversando sobre esse assunto que é muito importante, e reforçar aquilo que a gente já falou, tá? É muito importante a gente saber identificar quando a gente está tendo AVC para poder procurar um atendimento de saúde especializado, e a gente tem que estar ciente dos fatores de riscos modificáveis que a gente pode estar agindo para tentar evitar que a gente tenha um AVC no futuro. Tá? Então, acho que muito importante de vocês terem aberto esse espaço para a gente estar podendo falar sobre isso. E é muito importante também o projeto de lei aí da prevenção do AVC, que isso a gente vai conseguir reduzir aí no futuro aí 80%, 90% aí dos casos, se tudo for feito aí da forma adequada. Verdade. Obrigada, doutor. Também agradeço a doutora Eva Carolina Rocha. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Obrigada, Priscila. Foi um prazer, fico à disposição. Sempre que precisarem, né, a gente está aqui, e é sempre um prazer
falar sobre o AVC e como prevenir, né? E ajudar as pessoas a evitarem e tratarem adequadamente essa doença. Obrigada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.